Eu vou mostrar hoje para você profecias tremendas do Antigo Testamento e que se cumpriram infalivelmente no Novo Testamento. Profecias de 1400 anos, profecias de 700 anos, profecias de 540 anos antes de Cristo e que se cumpriram infalivelmente. Para provar para você e para você hoje absorver esse conselho de Paulo, de ter mais cuidado com a Bíblia, com as Escrituras e com a palavra de Deus, pois ele não é um livro comum, de maneira nenhuma, não é um livro qualquer, de maneira nenhuma. Não são coincidências as coisas que aconteceram na Bíblia, onde muita gente diz que nada, a Bíblia é um livro escrito por homens. Já houve muitas modificações da Bíblia ao passar dos anos. Já passaram os anos e traduziram a Bíblia para o grego, depois traduziram para o latim, e aí mudou muita coisa. E olha, não confia na Bíblia não, que tem muita coisa distorcida. Então nós vamos ver agora se realmente a Bíblia é distorcida, ou se, como está escrito na palavra, toda a palavra de Deus é pura e perfeita, e escudo é para aqueles que nela confiam. Nós vamos ver se realmente existe distorção. Nós vamos ver se as coisas que aconteceram então são uma grande coincidência, ou se realmente este livro que eu tenho e que você tem é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Vamos ver a primeira profecia. Veja o que diz aqui em Isaías capítulo de número 7. Veja comigo. Isaías capítulo de número 7 e versículo de número 14. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Diga glória a Deus. Emanuel. Pastor, quando que Isaías disse isso? 700 anos antes de Cristo. Será que foi coincidência o nascimento de Jesus? 700 anos depois, porque Jesus vai nascer através do ventre de uma virgem, e hoje é perfeitamente possível que uma virgem dê à luz, ainda se quiser, sem perder a virgindade. É incrível, não é? Hoje isso é possível através da tecnologia. É só fazer uma inseminação artificial e ter o filho através de uma cesariana. Quer dizer, a mulher vai continuar virgem e sequer vai ter relação sexual com homem algum. Hoje isso é possível, mas há 2000 anos atrás nem se imaginava, ou se pensava, ou se suspeitava que existisse inseminação. Era impossível uma mulher virgem conceber, porque a mulher, para conceber, antes tinha que ter relações com outro homem. E olha só, se há 2000 anos atrás isto era impossível, imagine você há 2700 anos atrás, na época onde esta profecia que nós estamos lendo agora, ela foi liberada pelo próprio Deus através da boca do profeta Isaías. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Coloque comigo aqui Mateus capítulo de número 1 e versículo de número 18. Mateus 1
versículo 18 diz assim, olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto em seu coração ele projetou isso. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho, e ele será chamado do nome de Emanuel, que significa Deus é conosco. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Há 700 anos antes de Cristo, a profecia foi liberada, e 700 anos depois, ela se cumpriu. É coincidência? Você acha que é coincidência? Isaías, eu tenho certeza, ele foi tirado como maluco, porque como é que uma mulher virgem vai conceber? Imagine um homem, não precisamos ir longe não, um homem há 200 anos atrás, que falasse assim: olha, você vai pegar uma folha de papel, e você vai colocar nesse buraco aqui, ela vai passar por um fio, e ela vai chegar do outro lado, tudo que você colocou nessa folha vai chegar no outro lado. A invenção do fax, hoje a internet. Se alguém dissesse isso há 200 anos atrás, eu chamaria ele de louco. Assim também foi com o profeta Isaías. Olha, você deve estar louco, como é que uma virgem vai conceber? Mas isso não foi coincidência, isso foi o cumprimento de algo que só Deus podia fazer, só o Senhor poderia cumprir. Se fosse o homem que tivesse dito, isso nunca se cumpriria, mas quem disse foi Deus. Diga glória a Deus. Então vamos ver agora várias outras profecias, e eu vou me ater a ler a profecia, o cumprimento, para que eu passe o maior número de profecias para você, e para que você anote, aprenda e saiba que a palavra de Deus não é escrita por homem nenhum, mas é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Veja o que está escrito aqui no livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo de número 5, e nós vamos ler o versículo 2. Diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Amém, igreja? O profeta vai dizer, 700 anos, 700 e poucos anos antes de Cristo, 740 anos aproximadamente, o profeta Miqueias, ele vai ser usado por Deus para trazer essa profecia, o local do nascimento do Salvador. Ah, pastor, foi coincidência. Coincidência seria se Miqueias tivesse falado 740 anos antes de Cristo nascer: olha, o Salvador vai nascer em Jerusalém, porque era o maior centro, era a capital, era onde o maior número de pessoas nascia, morava, habitava. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas nós lemos aqui em Miqueias capítulo 5, olha só:
posto que pequena entre milhares, eu vou ler de novo, posto que pequenas entre milhares de Judá, amados, existem milhares de cidades no mundo inteiro. O profeta poderia dizer: o Salvador nascerá no hemisfério sul, numa cidade tropical. Poderia dizer: esta cidade ainda não foi descoberta, será descoberta. O profeta poderia escolher um lugar como o Rio de Janeiro para Jesus nascer. O chute, poderia dizer: não, o Salvador vai nascer na Síria, vai nascer próximo ao rio Farpar. O profeta poderia chutar qualquer coisa, mas eram milhares de cidades. Quem está entendendo isso, diga amém. Não é coincidência. E o profeta vai ser específico, posto que pequena entre milhares, o profeta vai dizer isto 740 anos antes do nascimento de Jesus. E olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo de número 2. Vamos para o Novo Testamento. E se acostume, que você vai fazer isso toda hora, vai para trás e vai para frente, vai para trás e vai para frente, não é? Tem gente que na hora que eu falei livro de Miqueias, ficou catando milho. Onde é Miqueias? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. É que você deve ter mais atenção e mais diligência quanto à palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo. Você deve ser mais diligente. Olha o que diz aqui, o cumprimento desta profecia, Mateus capítulo de número 2 e versículo de número 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, diga glória a Deus. Você quer ver em outro livro? Lucas capítulo 2. Olha só, veja em outro livro, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E esse alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. O motivo que José subiu para lá foi o alistamento, não é? A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Quer dizer que o lugar onde Jesus ia nascer era em Nazaré. Mas para que a escritura sagrada se cumprisse, Deus fez com que acontecesse esse sinal. Olha só. E José vai ser enviado com Maria para Belém, porque José era de lá. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Diga glória a Deus. Quer dizer, 740 anos antes de Cristo, o profeta vai dizer: o lugar que o Salvador vai nascer vai ser em Belém. E aonde Jesus nasceu? Em Belém. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e pergunte para ele: será que era coincidência? Pergunte para o outro, pergunte para ele: será que foi coincidência? Poxa, hein? Que coincidência, hein? Que bela coincidência. Vamos ver mais. Veja o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo de número 18. Porque se a primeira profecia tinha 700 anos, a segunda 740, eu vou ler uma agora de 1405 anos. Vamos dobrar de 700 para 1405 anos. Só para você ter uma ideia, o nosso país,
Ele foi descoberto no ano de 1500, 1500 anos depois de Cristo. É mais ou menos esse espaço de tempo que tem essa profecia que nós vamos ler. Deuteronômio capítulo de número 18 e versículo de número 15. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 18 e versículo de número 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de seus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. E conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, e nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Diga glória a Deus. Tudo o que eu lhe ordenar. Preste atenção nisso. Versículo 19: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. 1405 anos antes de Jesus nascer, Moisés vai falar acerca dessa profecia, que vai ser levantado um profeta como ele, no meio dos seus irmãos, e um profeta diferente de qualquer outro, porque Deus vai enviar grandes profetas, profetas que vão falar aquilo que Deus quer que eles digam, mas profetas que vão falhar muitas vezes, e que muitas vezes vão temer falar aquilo que Deus está querendo que eles digam. Elias foi um grande profeta, Eliseu foi um grande profeta, mas este profeta e esta profecia está dizendo o seguinte: preste atenção, este profeta que eu levantar como Moisés. Moisés era o quê? Um libertador. Tirou o povo do Egito de 400 anos de escravidão, atravessou o Mar Vermelho e levou eles para uma terra que manava leite e mel, não é? Moisés era um libertador. Deus levantaria um profeta como Moisés, um libertador, um profeta diferente, e diferente de todos os outros, diria absolutamente tudo o que Deus mandasse ele dizer. Quem é esse profeta, igreja? Vamos ver o cumprimento da escritura? Coloque comigo em João capítulo 7, versículo de número 14. João 7, versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? E Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus está deixando claro: esta palavra que eu falo não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Jesus está deixando claro que ele é este profeta. Continue comigo em João capítulo de número 7 e no versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. A Bíblia está dizendo: verdadeiramente este é profeta? Não, o povo estava dizendo: verdadeiramente este é o profeta. Diga glória a Deus. Aquele profeta que falaria tudo que Deus mandasse ele dizer. Este é o profeta. Versículo de número 41. E outros diziam: este é o Cristo.
Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Diga glória a Deus. Muitos não sabiam que Jesus, apesar de ser da Galileia, ou seja, eles estavam na Galileia, não é? O seu pai, entre aspas, o seu pai de criação, a sua mãe, estavam na Galileia, mas por causa do alistamento foram para Belém. Eles não sabiam disso. Aonde Jesus nasceu? Em Belém. Mas como que esse pode ser o Cristo se ele é da Galileia? Ele tinha nascido em Belém. Você vê como o povo perece por falta de conhecimento? Será muita coincidência 1405 anos depois a Escritura se cumprir? Vamos ver mais profecias. Olha o que diz em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Essa é muito forte. Essa aqui diz detalhes. E essa profecia, o profeta Zacarias vai ser usado por Deus em 540 antes de Cristo. 540. Esta é praticamente a idade do nosso país. O nosso país tem 500 anos, 500 e um pouquinho. É muito ou pouco tempo, igreja? Muito tempo. É muito tempo. E olha o que o profeta Zacarias vai dizer aqui. Veja comigo. Zacarias capítulo de número 9 e versículo de número 9 também. Olha só, é muito forte. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um asninho, filho de jumenta. Diga glória a Deus. Repita assim comigo: sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Percebeu o que o profeta disse? 540 anos antes de Cristo. Percebeu? Coloque comigo em Mateus capítulo 21. E você vai ver o que nós vamos ler aqui. 540 anos depois. E esta palavra também é para você que está ouvindo pelo rádio e que diz que a palavra de Deus foi escrita pela mão do homem. É o homem que escreveu a palavra. Então veja, confira comigo. Diz assim, Mateus capítulo de número 21 e versículo de número 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ele, desprendei-a e trazei-os. Diga glória a Deus. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e o fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia as vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. A palavra de Deus não foi escrita por homem, coisa nenhuma. Isso não é coincidência, coisa nenhuma. É a palavra de Deus.
Ele diz jumento e jumentinha. Aí chega lá, está o jumento e a jumentinha. É muita coincidência, né? Se fosse coincidência, mas não é. Não é coincidência. É o cumprimento da palavra de Deus. Vamos ver mais profecias? Coloque comigo aqui no livro de Salmos, capítulo de número 41 e versículo de número 9. Algumas dessas profecias eu nem vou precisar ler o cumprimento, porque você já sabe de cor. Eu nem vou precisar ler o cumprimento. Olha aqui, livro de Salmos, capítulo de número 41 e versículo de número 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão. É incrível, anos e anos antes disso acontecer, centenas de anos, centenas, e a palavra de Deus está dizendo: o que comia do meu pão, olha só, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu preciso ler o cumprimento dessa. De quem que a Bíblia está dizendo além de Jesus? De Judas Iscariotes, que estava com a mão junto com Jesus, segurando o pão, e Jesus disse: aquele que está com a mão dentro dessa tigela, esse há de me trair. Olha só, amados, não é coincidência coisa nenhuma. Você quer ver mais profecias no livro de Salmos? Coloque comigo aqui então, veja comigo, anote, preste atenção. Salmo de número 22, versículo de número 18, volte para trás. Salmo 22, versículo 18, olha só, diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Veja comigo no Novo Testamento, Mateus capítulo de número 27 e versículo 35, Mateus 27, versículo de número 35, olha o que está escrito aqui: e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Diga glória a Deus. Você acha ainda que esse livro foi escrito pelo homem? Veja aqui o profeta Isaías, volte para trás, profeta Isaías capítulo de número 53, Isaías capítulo de número 53, vamos ler 3 profecias de vez, e depois nós vamos ver os seus cumprimentos. Veja só, Isaías 53, versículo de número 7 primeiro, veja comigo, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A profecia está dizendo que Jesus, diante dos seus acusadores, ele não abriu a sua boca. Essa é uma profecia. Vamos para a segunda, aqui ainda em Isaías capítulo de número 53, vamos ver comigo aqui, preste atenção então, versículo de número 8: e da opressão e do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi atingido. Amém, igreja? Essa profecia fala sobre a condenação do Senhor Jesus, sobre o julgamento do Senhor Jesus. Quer outra profecia? Depois nós vamos ver o cumprimento de todas elas lá na frente. Veja o que está escrito aqui também, no versículo de número 5 e 6, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa profecia mostra
que Jesus morreria como sacrifício pelo nosso pecado. Quer mais? Ainda aqui em Isaías capítulo de número 53, porque se você ler aqui é uma profecia atrás da outra, é uma profecia atrás de outra profecia. Vamos ver o cumprimento delas? Não, vamos ver mais uma. Capítulo de número 53 e versículo de número 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Apesar da palavra dizer isso, você vê imagem de Jesus para tudo quanto é lado. Um Jesus loiro, né? Olho azul, né? Cabelo parece que passou shampoo, creme rinse, né? Parece que passou condicionador, fez escova, cabelo encaracolado. Fazem uma imagem de Jesus, apesar da palavra dizer isso, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, hein? Preste atenção nisso. Nós temos que atentar mais para as coisas que dizem, estão escritas na palavra de Deus. Versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa profecia fala do quê? Da rejeição do Senhor Jesus. Vamos ver o cumprimento de todas essas profecias. E olha, amados, eu estou lendo só o capítulo 53 de Isaías. Aqui eu li para você 4 profecias, só em um capítulo. Se eu pegasse aqui o livro de Isaías, Jeremias, entre outros, para colocar para você todas as profecias que se cumpriram no Novo Testamento, ia ser necessário talvez uns 2 ou 3 meses de estudo aqui, para alguém chegar e dizer: a Bíblia é um livro que foi escrito pelo homem. Você não tem que dar crédito para isso, para com isso. Será que é tanta coincidência? Vamos ver o cumprimento da primeira, João capítulo de número 1. João capítulo de número 1. Existem muitos outros textos que também confirmam o cumprimento desta profecia, do desprezo do Senhor Jesus, as pessoas desprezando Jesus. Mas vamos ler esse aqui engloba tudo. Diz assim: veio para o que era seu, João 1 versículo 11, olha só, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diga glória a Deus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. A primeira profecia que eu li para você, Isaías 53 versículo 1 até o versículo de número 3. Vamos ver o cumprimento de outra profecia, do versículo 5 e 6 do capítulo 53 de Isaías, que ele deveria morrer como sacrifício pelo pecado. Vamos ver aqui, João capítulo de número 1, vamos aproveitar que estamos aqui, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ia morrer como cordeiro que faz a expiação pelo pecado. Deixa eu te mostrar outro texto que é mais claro quanto a isso. João capítulo de número 11 e versículo 49. Olha o que diz aqui: e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais
que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Diga a glória a Deus. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Lembra que nós lemos lá? Nós andávamos como ovelhas desgarradas, nós andávamos por aí sem direção, mas Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos salvos, e fôssemos um povo, e fôssemos um corpo, e fôssemos filhos do Deus Todo-Poderoso. Oh glória! 700 anos antes de Cristo. Vamos ver o cumprimento de outra profecia. Vamos ver aqui juntos, Mateus capítulo 27 e versículo 12 até o 14. Jesus, o cumprimento da profecia em Mateus capítulo de número 27, do 12 ao 14. O cumprimento da profecia de Isaías 53, 7, que Jesus deveria ficar em silêncio, não é? Diante de todas aquelas acusações, todo mundo acusando Jesus, e Jesus era justo ou pecador, igreja? Jesus era justo ou pecador? Justo. Então ele tinha todo o direito do mundo de chegar e falar: peraí, eu não fiz isso não. Peraí, vocês estão enganados, eu não fiz isso também não. Peraí, vocês estão me acusando de algo que eu não fiz. Peraí, as coisas não são assim. Jesus não tinha direito de se defender. Mas o que estava dizendo a Escritura? Como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos ver? Mateus capítulo de número 27 e versículo de número 12, diz assim, olha só, é muito forte, é coincidência coisa nenhuma. Versículo de número 12 diz assim: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E disse então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Você não está ouvindo o que eles estão dizendo contra você? As acusações que eles estão fazendo contra você, Jesus? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Diga a glória a Deus. E nós mais maravilhados ainda de saber que esse livro não é um livro qualquer, é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso, escrito por homem coisa nenhuma. 700 anos depois, o profeta vai dar detalhes no capítulo 53 todinho, que se cumpriram todos eles no Novo Testamento 700 anos depois. Jesus, sendo acusado, tinha todo o direito de se defender e não ia pecar por isso. Ou será que ele ia cometer pecado dizendo: não, eu não fiz isso, vocês estão enganados? Ele ia pecar fazendo isso? Não. Ia mudar o plano de Deus quanto à salvação? Não. Mas ia acontecer algo grave. Uma escritura e uma profecia ia deixar de se cumprir, mas isso não aconteceu, demonstrando que a palavra de Deus é uma espada viva, é uma espada eficaz, que penetra até o mais profundo da alma, e que faz trazer ao homem discernimento, separa a alma do espírito, as coisas do homem das coisas de Deus. Olha só, para alguém dizer: acho que Jesus não volta mais não. Será? Que todas as escrituras que nós lemos até agora se cumpriram, todas as profecias se cumpriram, e essa não vai se cumprir? Então comece a perceber, o que Paulo escreveu é um aviso muito profundo. Nós temos que atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido e para as coisas que nós temos visto.
Veja agora o cumprimento de Isaías 53, versículo 8, aqui em Mateus 27 mesmo, no versículo 1 e 2, onde Jesus deveria ser julgado e condenado. Não lemos isso lá em Isaías? Olha o que diz aqui: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Olha só, Jesus vai ser entregue, vai ser julgado, não é? Vai padecer aquele julgamento. Veja o versículo de número 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Ele está ali num julgamento, estão acusando ele de uma série de coisas, mas ele vai ficar calado para cumprir a outra escritura. Enfim, todas estas coisas se cumpriram, todas estas coisas continuarão se cumprindo. Você quer ver mais uma profecia em Isaías 53? Eu tenho mais uma. Volte lá para Isaías 53. Só em Isaías 53 para te provar que a palavra de Deus é verdade absoluta. Olha o que diz o versículo de número 12. Isaías capítulo de número 53 e versículo de número 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu preciso ler o cumprimento dessa profecia? Jesus não derramou o seu sangue na cruz do Calvário? Sim ou não? Derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores. Jesus foi crucificado sozinho? Sim ou não? Não. Tinham dois transgressores do lado dele. E a profecia não diz foi contado com o transgressor. Aí estaria errado. A Bíblia diz foi contado com os transgressores. Era mais de um, eram dois ladrões. Aí a Bíblia diz: e pelos pecadores, pelos transgressores, ele intercedeu. Jesus não intercedeu na cruz do Calvário, onde estava pregado, só pelo povo, não. Porque enquanto o povo escarnecia dele, falava acerca das coisas que ele tinha dito: você não é o filho de Deus? Desce da cruz agora, se salve agora, não é o filho de Deus? Se salve. Cuspiram nele, ficaram escarnecendo dele. Aí o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga a glória a Deus. Pelos transgressores intercedeu. 700 anos antes de Cristo. Parece que Isaías estava lá vendo tudo, não é? Parece que ele estava vendo, anotando tudo, e depois voltou para trás e escreveu esse livro. Mas não, ele disse isso pela boca do próprio Deus. Foi Deus, na sua onisciência, foi Deus que sabe de todas as coisas, que vai usar a boca do profeta para dizer isso, para você entender que esta é a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Quem está entendendo isso, diga amém. E para terminar de interceder, ele vai interceder pelo ladrão que se arrepende, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh glória! Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Se nós crêssemos em ficção científica, íamos falar assim: aquele livro que aquele escritor J.J. Benítez escreveu, Operação Cavalo de Troia, é verdadeiro, não é? Construíram uma máquina do tempo para ir para o passado, para ir para o futuro,
E só assim mesmo, para saber com tantos detalhes. Eu acho que alguém, não é, que estava no futuro, levou lá para o passado, tudo o que aconteceu, explicou, vai ser assim, e você vai escrever isso, isso e isso, para que as pessoas acreditem depois. Mas nós não acreditamos em ficção científica, nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos no Evangelho. Ainda que existam pessoas céticas que não acreditem na palavra, eu estou mostrando hoje para você que está na igreja, para você que está ouvindo pelo rádio, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente, o Verbo de Deus, a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. A palavra de Deus não falha, a Escritura é verdadeira, nós cremos naquilo que temos visto e naquilo que temos ouvido. Paulo está dizendo, temos que estar mais atentos a estas coisas, temos que estar mais atentos a estas coisas. Vamos ver mais profecias. Quem quer ouvir mais profecias aí, levante a mão, diga glória a Deus. Então, vamos ver o que está escrito em Miqueias, capítulo 5. Vamos ver se você vai catar milho de novo. Ô pastor, por que você já não leu as duas de Miqueias para me poupar? Porque você tem que estar mais atento àquilo que você ouve e àquilo que você vê. Miqueias 5 versículo 1 diz assim: agora, ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós, e ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Amados, Jesus não andava armado. Dos seus discípulos, Pedro carregava uma espada na bainha, e quando ele puxou, arrancou a orelha de Malco fora. O que Jesus disse para ele? Pedro, mete a tua espada na bainha. Aquele que ferir a espada também será ferido. Vai pegar a orelha de Malco e vai colocar no mesmo lugar. Malco vai pegar na orelha e vai dizer: mas peraí, minha orelha estava no chão, agora está aqui. Peraí, não tem nem cicatriz. Jesus é o médico dos médicos, né? Fez uma plástica melhor que o Pitangui. Não ficou nem cicatriz na orelha de Malco. Pois é. Só que naquele momento se cumpre mais essa profecia, aonde não precisava um esquadrão ir capturar Jesus. Jesus era pacífico, não andava com exércitos, né? O único que tinha uma espada para se defender ali era Pedro. E Jesus ia dizer: coloca na bainha essa espada aí, Pedro. Era necessário só meia dúzia de guardas armados, nem isso. Mas ali vai um esquadrão capturar Jesus. Uma legião de soldados romanos vão ali para capturar o Senhor Jesus. Uma centúria. Olha o que está escrito aqui. Veja comigo o Novo Testamento. Vamos comigo para lá. Abra sua Bíblia agora comigo aqui e vamos ver o cumprimento, não só falado, mas escrito. Mateus capítulo de número 26 e versículo 67. Só para registrar para você, você pode até anotar aí se você quiser. Essa profecia também está em Isaías 50 versículo 6, onde diz assim: as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos, e não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. A vara eu dou aos que me ferem, as costas. Você vê os detalhes? A face aos que arrancam os meus cabelos e me cospem. Vamos ver o cumprimento disso? Mateus 26, versículo de número 67. Vamos ver aqui, vamos ler, para ver se realmente, como dizem muitos, não, a Bíblia foi escrita por homens,
Vamos ver se isso aqui é coincidência mesmo. Mateus 26, versículo 67 diz assim: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Eu acabei de ler isso em Isaías, parece que é o mesmo texto até. Olha só, parece que é o mesmo texto até. E dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Veja comigo aqui também esta mesma escritura, o cumprimento desta mesma escritura que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 27, versículo de número 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Amém, igreja? Olha só, lembra o que nós lemos? Que feriram o rei de Israel. Nós lemos também em Miqueias, uma profecia se ligando na outra, com a vara no queixo. A Bíblia está dizendo que pegaram e deram com a vara na cabeça. O queixo fica onde, igreja? Na cabeça. Você acha que é coincidência tudo isso? Olha para o seu irmão e diga assim: é muita coincidência. Diga para o outro: é muita coincidência. Quem concorda que é muita coincidência aqui, diga amém. Você concorda que é muita coincidência? É muito, muito, muito mesmo. Se for coincidência, mas não é coincidência, é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Diga glória a Deus. Veja comigo aqui, Mateus capítulo 26 e versículo 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Lembra? Nós lemos lá em Miqueias, uma grande multidão para capturar Jesus, um esquadrão, filha de esquadrões. Para quê? Para se cumprir a escritura sagrada, para se cumprir as escrituras de Deus. Vamos ver mais duas escrituras, mais dois cumprimentos. Eu quero passar para você esses dois. Números capítulo de número 9, versículo de número 12. Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Segundo o costume da Páscoa, quando o cordeiro era preparado para ser sacrificado no dia da Páscoa, nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Acompanhem comigo aqui, Números capítulo de número 9 e versículo de número 12. Diz assim: dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. A carne do cordeiro não podia ter nenhum dos seus ossos quebrado. Amém, igreja? Essa mesma profecia, essa mesma instituição, você encontra também em Êxodo capítulo 12 e versículo de número 46, onde está: numa casa se comerá a Páscoa, não é? E não levarás daquela carne fora da casa, e nem dela quebrareis osso. Nenhum osso podia ser quebrado, nenhum osso. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Vamos para o Novo Testamento. Vamos lá, Novo Testamento, João capítulo 19, versículo 31. Hoje você está passeando na Bíblia, né? Para lá, para cá, para lá, para cá. É assim que Deus gostaria que todo dia você lesse a palavra. Com certeza você seria muito mais abençoado. Olha o que diz a palavra, versículo 31. Os judeus, pois, para que no dia do sábado não ficassem os corpos na cruz,
Visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. E foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas do primeiro, e ao outro com ele que fora crucificado. Os soldados foram lá e quebraram as pernas do primeiro ladrão. Plá! Quebraram as pernas dele. Depois foram do outro ladrão e quebraram as pernas também. Plá! E quando você quebra a perna, você quebra o osso. Quem concorda comigo, diga amém. Quebra, não é? Aí chegou a vez de Jesus, porque se quebrou o osso de um e quebrou o osso do outro, tem que quebrar o osso desse que está no meio também. Quem concorda comigo, diga amém. Mas a Escritura disse: nenhum osso será quebrado. Olha o que diz aqui o versículo 33: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que ninguém quebra as pernas do teu Deus. Eu quero dizer para você que ninguém quebra as tuas pernas, porque o teu Deus é contigo, Ele te mantém de pé. Esta é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Nem com Ele morto quebraram as suas pernas, nem com Ele morto levantaram contra Ele aquele porrete para quebrar o seu osso, porque Ele era e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos aplaudir o Cordeiro cujo nenhum osso podia ser quebrado, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro da passagem. João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Eu vou ler de novo esse versículo. Aquele que o viu testificou. João está dizendo: eu vi e testifiquei. Esse testemunho é verdadeiro. Eu sei o que estou dizendo, para que você creia também. Diga glória a Deus. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Diga glória a Deus. Essa é outra Escritura do Antigo Testamento que diz que Ele derramaria-se como água. Tem uma profecia no livro de Salmos que diz isso, que Ele se derramaria como água. Enfiaram a lança, saiu sangue, depois saiu água. Será que o que nós estamos lendo aqui é coincidência? Será que estas coisas são coincidências? Vamos ler a última profecia, mais uma, para ver se isso realmente é uma coincidência, ou se esta é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Salmo de número 110, e versículo de número 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assenta-te à minha direita. Essa profecia. Vamos ver o cumprimento dela. Marcos, capítulo de número 16 e versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes dito isto,
depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Isso não é coincidência, coisa nenhuma. É a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Deus está na tua vida. Meu irmão, minha irmã, escute só. Assim como se cumpriram estas, se cumprirão todas as outras. Se Deus te diz, crê e será salvo tu e toda a tua casa, creia, toda a tua família será salva. Se Deus diz para você não desistir, porque no mundo você vai ter aflições, mas Ele venceu e você vencerá, não desista, você vai vencer em nome de Jesus. Tudo que Deus tem dito, Ele vai cumprir. Tudo, a tua prosperidade, a tua cura. Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. Receba, tome posse da cura em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, tudo o que Deus diz na palavra é profético, é palavra rema, revelada. Quem acredita comigo que isso aqui não é coincidência, diga amém. Quem acredita que esta é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso, diga amém. Quem acredita que nós temos que nos consertar hoje, diga glória a Deus. Então dê uma grande salva de palmas para Jesus e se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu gostaria que toda a igreja agora, em nome de Jesus, tivesse um momento de reflexão. Pensasse nas coisas que você tem visto, nas coisas que você tem ouvido e nas coisas que você tem feito. Pense agora. Porque no dia do Filho do Homem, no dia em que Ele voltar, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, não sabemos o momento, mas de uma coisa eu sei: Ele está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Você é o povo de Deus. Se você é o povo de Deus, hoje você precisa atentar para aquilo que você ouviu. Hoje você tem que atentar para aquilo que Deus falou ao seu coração. Hoje você tem que atentar e parar um minuto para dizer: o que eu estou fazendo? Será que eu deixei de acreditar que Deus é quem Ele diz ser, e passei a viver uma vida religiosa nessa terra, frequentar a igreja por frequentar? Ora, eu fazia isso quando eu era da outra religião. O Senhor me disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas mesmo assim, infelizmente, eu não tenho atentado para as coisas que tenho ouvido. Mas a partir de hoje eu quero fazer isso. A partir de hoje eu quero atentar. A partir de hoje eu quero me consertar. A partir de hoje eu quero fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque se nenhuma dessas profecias falharam, por que as profecias que Jesus liberou vão falhar? Se uma profecia que Isaías falou se cumpriu, se uma que Davi falou se cumpriu, se uma que Moisés falou se cumpriu, porque aquelas que Jesus disse não se cumprirão? Se Ele é o próprio Deus, eu preciso me consertar agora.
Eu preciso me consertar hoje, porque Jesus está voltando, e eu preciso voltar para Ele antes. Por isso toda a igreja abre os seus olhos agora. Eu vou fazer um convite. Quem ouviu esta palavra, creu no que ouviu, e nesta noite quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu não quero viver sem Jesus, eu não quero viver sem o Senhor. Eu quero entregar a minha vida, o meu coração, a minha alma para Jesus. Se você é esta pessoa, erga a tua mão direita assim, eu quero. Todos que querem, erga a mão lá em cima assim, eu quero. Erga a mão lá em cima assim. Todos já fizeram isso? Então esta palavra realmente foi para você. Um aviso para aqueles que já têm ouvido, assim como o Espírito Santo dirigiu. Essa palavra foi para você. Se você ouviu esta palavra hoje, escute só, já recebeu Jesus como teu único Salvador, mas sabe que se Jesus voltasse agora, você não tem certeza, porque existem coisas que você precisa se consertar. Não tenha medo nem vergonha. Se um daqueles que, observando Noé, construindo a arca, dissessem: Noé, eu quero entrar contigo nessa arca, eu me arrependo das coisas que eu estou fazendo, eu posso? Com certeza Deus permitiria. Nunca é tempo para se arrepender. A Bíblia diz que vale mais um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por isso, você que hoje ouviu esta palavra, se arrepende dos seus pecados e quer reconciliar, pedir perdão, quer se colocar diante do Senhor, em nome de Jesus, não tenha medo, saia do teu lugar, não tenha vergonha e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar por você. Venha. Não se preocupe com a pessoa que está do teu lado, porque a salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um sabe das suas atitudes, cada um sabe das coisas que tem falado e das coisas que tem feito. Pastor, eu estava afastado do Evangelho e hoje eu quero voltar para Jesus. Eu posso? Deve. Você que quer voltar para Jesus, você que quer retornar para os caminhos do Senhor, venha para frente agora também. Nunca é tarde para você voltar para Jesus. Dobra o teu joelho comigo aqui na frente. Você que está me ouvindo pelo rádio, pela internet, esta palavra falou com você. Dobre também o teu joelho se você puder. Se não, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que estão aqui, e os que estão em casa, ou no trabalho, onde quer que estejam, orem assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, vamos orar bem forte. Meu Deus e meu Pai, eu acredito que a tua palavra não é somente um livro religioso, mas é a tua palavra, é a tua voz, são as palavras do Deus vivo e todo-poderoso. Este livro não foi escrito por homem, mas por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. É impossível, Senhor, que fosse coincidência, e é por isso que eu estou aqui, de joelhos, reconhecendo os meus erros e declarando a cada dia que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus bendito, faz em mim a tua obra, completa em mim o teu querer, purifica-me
dos meus pecados, das minhas falhas, e me cobre com o teu sangue, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, faça a sua oração, peça perdão a Ele. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor bendito, santo, querido e amado, meu Deus, esta pessoa que está ouvindo a Tua palavra agora, pela rádio, ela reconheceu os erros e dobrou o joelho, colocou a mão no coração, assim como todos que a ouviram na igreja. Isto significa, Senhor, que ela está sendo mais atenciosa, diligente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, porque nós cremos em Ti, e sabemos, ó Deus, que não existe nada, absolutamente nada, que possa nos afastar da Tua presença, enquanto o Senhor está conosco. Por isso esteja conosco, Senhor, cobre-os com o Teu sangue, cobre-os com o Teu perdão e a Tua misericórdia, e que nós venhamos, ó Deus querido, amado e santo, caminhar na Tua presença, até a Tua volta, até a Tua segunda vinda. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas e a vida da nossa família, e eu Te louvo, Senhor, por o Senhor estar fazendo uma grande obra nas nossas vidas. Confirma os nomes de cada um de nós, escritos no livro da vida e do Cordeiro. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos,